Então, assim, ele criou um cavalinho de madeira para mim com os materiais que restavam da obra. Talvez agora... Atenção! Cuidado da partida para o terceiro quadro do programa. Vai tomando a ponta bem, Pinheiro, também cumpre vantagem meio de corte, segundo e terceiro. Ajusta a rédea, Bernardo. Bernardo, 1000 metros, Bernardo. Eu acabei de dar a partida e saí. Já falei, ó... Not going well either as AF Sahara as they come into the straight. It's Arkanel Wothbar, easy lap. Se for fazer alguma coisa, tenta fazer bem feito, dá o seu melhor, se entrega aquilo. Demore ou quanto te custe, você vai alcançar o sucesso. O sucesso é uma semente. E a semente não nasce de um dia para a noite. Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje começamos aqui mais um podcast. Com certeza vocês vão adorar esse podcast. Temos aqui um atleta internacional no ramo dos cavalos. Um brasileiro que tem destacado aqui bastante como um jockey. Participou agora no último World Cup de corridas de cavalos em Dubai e tem uma história muito inspiradora que com certeza vocês vão gostar muito de ouvir toda essa história. Com vocês, Bernardo Pinheiro. Bernardo, seja bem-vindo. Olá, Márcio. Olá a todos que estão assistindo o podcast. Aí é um prazer imenso estar aqui falando contigo, conversando. E é meu primeiro podcast, espero me expressar bem aí e a gente poder ter esse bate-papo legal. Bernardo, desde que eu ouvi um pouco da sua história, fiquei fascinado e com certeza você tem aqui muito a agregar. Bernardo, como você se tornou jockey? Fala um pouco da sua história e hoje você está aqui em Dubai, um brasileiro que veio do Rio de Janeiro. Me fala um pouco dessa história, como é que conseguiu chegar nesse patamar. Bom, vamos lá, vou tentar resumir um pouquinho isso aí. Hoje eu tenho 27 anos, vou fazer 28 e já tenho aí 10, vou completar 11 anos de carreira, mas acho que para explicar um pouquinho minha profissão é preciso voltar bem lá atrás, né? Onde tudo começou, na minha infância. Eu sou nascido no Rio de Janeiro, mas criado numa fazenda no interior do Rio, né? Na Serra, região serrana. Bem distante naquela época de outras cidades, de comunidade. Então, assim, e vem de uma família numerosa, uma família de 11, sou o sétimo de 11. Bom... Crescido na fazenda naquela época, antigamente não tinha tecnologia, televisão, internet. Então, vim da roça mesmo, como se diz. E tive uma infância boa e, ao mesmo tempo, atribulada, né? Lá, morávamos longe, passamos algumas dificuldades normais da vida. Mas sempre gostei muito de natureza e de animais, porque isso foi minha infância, isso foi minha essência, né? Crescido lá. E vamos lá, resumindo bem para dentro da minha profissão, nunca tinha ouvido falar em corrida de cavalo ou cavalo de corrida, mas gostava de cavalo quando pequeno, quando criança. E numa parte da minha vida, com 6 para 7 anos de idade, saindo da escola, eu acabei perdendo o ônibus da escola, um acidente, né? A escola ficou um pouco distante da onde era a fazenda e eu costumava ir e voltar com meus irmãos. Então, fiquei sozinho, né? A criança não estava perdido porque eu sabia onde estava, mas fora do horário, já entra na parte da tarde, ia começar a escurecer. E o ônibus para o lado da fazenda eram só alguns ônibus por dia. Então, ali eu estava, uma criança, como se tivesse perdido, né? E muito triste, chateado, chorando. E aí um rapaz veio me ajudar e falou que me levava em casa e acabou fazendo. E como a fazenda era distante, não tinha como ele voltar, chegamos tarde lá, acabou que ele ficou conversando, né? Quando chegamos lá, minha mãe muito preocupada, obviamente, com meus irmãos, falando que eles tinham me deixado para trás na saída da escola, mas a culpa foi minha, que parei para brincar na estrada.
E então ele ficou lá conversando e acabou fazendo uma amizade muito intensa. E acabou ficando lá na fazenda, pois não tinha mais condução, mais ônibus para ele voltar para o lugar dele. No dia seguinte, pela manhã, era um sábado, não esqueço mais porque não tinha aula, então estávamos em casa, eu e meus irmãos saímos no pasto da fazenda para pegar os cavalos que lá tinha e passear, andar, né? Cavalo de fazenda, de roça. Era a nossa diversão no fim de semana nessa época. E eu sempre fui um dos menores e mais fracos da minha família, né? Quando criança eu tive problemas de crescimento, era muito miudinho, muito leve, muito fraquinho. Então, assim, você imagina, eu com 7 anos parecia com meu irmão, com minha irmã mais nova, que tinha 5, 4, né? Então, eu era muito, muito fraquinho, muito pequenininho. E nisso, meus irmãos caçoavam bastante de mim, né? Me exploravam bastante, né? Acabava tendo que fazer tudo. Eu era a chacota, né? O galinho mais fraco, né? É o que levava a lenha. É o que levava a lenha. Na hierarquia familiar, a ordem vinha de cima, descendo até o mais fraco. O mais fraco acabava fazendo tudo. Mas isso aí eu levo como um alicerce aí que me fez crescer forte, né? Então, assim, nessas brincadeiras e nos cavalos, meus irmãos me caçoavam muito, que eu não conseguia segurar os cavalos ou não conseguia montar neles. E esse amigo lá, ele viu isso tudo e viu o contato que eu tinha com o animal e o carinho, e ele veio até a mim e falou: olha, vocês têm cavalos, que interessante, que legal, sabia que eu sou jockey? E eu, meus irmãos, aquilo lá foi um question mark, um ponto de interrogação pra gente, né? O que é jockey? Então ele explicou que jockey era o piloto de um cavalo de corrida, e a gente, novamente, cavalo de corrida, pra nós aquilo era algo antigo, algo de filme. Porque ali tinha, no interior você tem competições de vaquejada, de provas de tambor, de marcha, cavalgadas, mas não corrida de cavalo como só tinha visto em filme, né? E era uma realidade que existia. Ali no Rio de Janeiro existe um hipódromo muito grande, ali no centro da Zona Sul, mas que nós desconhecíamos, eu e meus irmãos. E ele me falou daquilo ali e para mim foi como uma história folclore, né? Eu adorei aquele esporte, porque eu sempre fui muito ativo, a gente sempre foi muito de brincadeira, muita atividade, fazíamos trilhas, cachoeiras, nadávamos e jogava bola. O meu irmão mais velho foi jogador profissional por um tempo, tem um irmão que hoje é personal trainer, então assim, a gente sempre foi muito ativo, ainda mais lá, crescido na terra, né? E livres. Então, aquilo ali me chamou muita atenção. E essa pessoa, esse rapaz, chama Ramilo, que fez uma amizade muito intensa com nós, decorrer ali de 8 meses, menos de um ano, e sumiu da nossa vida. Naquela época não tínhamos televisão, internet, celular, telefone fixo, não tínhamos meio de comunicação, né? Então ele simplesmente desapareceu. Na saída da escola eu ia, batia na porta da casa dele, estava sempre fechada, até que um dia um vizinho falou que ele tinha se mudado de lá. E aí seguiu minha vida, né? A vida normal de rotina, escola, brincadeira em casa, ajudar em casa durante a tarde. Estudo, eu sempre fui uma criança, uma pessoa muito dedicada em tudo que eu fazia, muito esforçado. E eu cheguei a uma parte da minha vida ali na adolescência, que todo mundo passa por isso, né? Então, assim, adolescente entrando no ensino médio da escola, o que eu vou fazer da minha vida? Os meus irmãos mais velhos já tinham 3, 4 saído de casa, se formando ou cursando universidade, já tinha sido iniciado carreira como jogador, depois teve uma lesão, começou como advogado e outro arquiteto. E eu estava no momento da vida de escolher. E aí toda parte da família, o amigo, todo mundo que você conhece, que chega a você, o que você vai fazer, o que você quer ser na vida. E eu sou uma pessoa de muita reflexão, muita oração, tenho muita fé, sou muito religioso, católico. Desde pequena a família foi e assim cresci junto. E nas minhas orações, nas minhas reflexões, eu lembro de pedir a Deus muitas vezes para fazer algo com o esporte. Mas como eu sempre fui muito fraquinho, muito pequenininho, eu era muito ruim em todos os esportes, principalmente futebol, que é o esporte patamar no Brasil, né? Inclusive, seu irmão foi jogador de Portugal, né? Meu irmão ele começou carreira como jogador no Brasil, no Rio, jogou nos clubes de base.
Depois chegou a jogar no Vasco, no Botafogo, no banco, e teve a oportunidade de ir para Portugal, porque temos lá família em Portugal, a irmã da minha avó, então temos uma tia-avó e primos lá, que receberam ele. Ele começou trabalhando num restaurante lá, mas jogando, começou a chegar e chegou a jogar no Sporting, em Portugal, mas lesionou, teve a lesão, teve que voltar ao Brasil, né? E começou lá a sua carreira como advogado. Legal. E, então, assim, o esporte era muito presente pra gente. Eu lembro de, nas minhas orações, pedir aquilo a Deus, né? Eu sempre fui muito esforçado nos estudos também, até na parte de línguas, assim. Eu não sou muito de línguas, eu sou mais de exatas, né? Então, assim, na minha cabeça eu pensava que ia cursar algo de exatas ali. Quando eu terminasse a escola, cursaria talvez economia ou engenharia, algo assim mais para matemática, que era o que eu tinha mais facilidade na escola, mas sempre com aquela essência dentro de mim que era eu queria alguma coisa no esporte. E uma vez, fazendo isso, eu já tinha 14 anos de idade, fazendo uma trilha, indo para uma cachoeira, eu reencontrei esse cara que eu conheci aos 7 anos, que era jockey. E ali a gente ficou a tarde inteira naquela cachoeira conversando e matando a saudade, né? 7 anos sem se ver, sem se falar. Eu era uma criança, de repente eu era um adolescente. E ele já era jockey profissional quando ali se conhecemos. E ele já tinha meio que aposentado como jockey, então só vinha treinando os cavalos. E ele estava morando ali de volta na região. E voltamos a nossa amizade muito intensa. Ele voltou, a família inteira adorou ver ele. Depois de ali umas 2 semanas, a gente vendo, saindo, das minhas reflexões, das minhas orações, Deus falou comigo e eu simplesmente peguei, já tinha um telefone naquela época, e liguei pro celular dele. E eu falei, eu lembro até hoje, porque era tarde da noite e eu gostava de sentar do lado de fora ali da fazenda. Como eu num vale escuro, só tinha a nossa casa, não tem mais nada, não tem vizinhos. Então, aquele céu estrelado muito bonito, eu fazia minhas orações ali. Eu lembro de levantar, ir direto ao telefone, ligar para ele. Tava meio emotivo e falar assim, você lembra quando eu tinha 7 anos de idade que você falou para mim que eu poderia ser jockey? Isso tá dentro de mim até hoje. Eu amo esporte, mas faz 3, 4 anos que não tem mais cavalos aqui na fazenda e eu nem sei o que é corrida de cavalo. Você pode me ajudar? E aquelas palavras, aquela conversa, né? Obviamente eu estou resumindo, mas a conversa que a gente teve ali de 2, 3 minutos no telefone tocou ele e ele abraçou a causa, né? Ele realmente falou que ia me ajudar e começou a me ajudar. Dali, então, a minha vida já mudou de cabeça para baixo, né? Eu tive que mudar totalmente minha rotina. Sentamos, conversamos, ele me mostrou os prós e contras da profissão e o quão difícil é. E ele era um cara novo, que tinha aí seus 30 anos na época. E ele falando que já estava aposentado como jockey, que já tinha que largar a carreira. Então, que é uma profissão muito difícil. E ele ainda tinha um ponto. Ele falou, eu vou te mostrar todos os erros que eu cometi na profissão para você tentar não cometer. E eu, novamente, muito esforçado, falei que ia dar meu melhor naquilo. E então eu conversei com a minha mãe, ele conversou junto de convencê-la, né? Tem muita sorte na nossa criação que meus pais deu para mim e para meus irmãos. Eles sempre deram a nossa criação. Precisávamos fazer tudo o que quisermos na vida. Segue o que você quer, o que você ama, o que você decidir fazer. Independente se vai ser limpar alguma coisa, limpar a rua ou ser presidente. O importante é você fazer bem feito. E então eu prometi para minha mãe que ia fazer bem feito. E para minha família, né? Assim, meus irmãos, obviamente, né? Família, assim, alguns não acreditam e tal. Ih, vai ser mais uma coisa, você é fraquinho e tal. Mas vamos lá, eu mudei minha vida de cabeça para baixo. Dali meio que me mudei para casa dele. Por 1 ano, porque ficava mais próximo dos centros de treinamentos onde ele treinava os cavalos. E isso era no Rio? Na região serrana do Rio, Teresópolis. Uhum. Então, ele começou a me levar nos centros de treinamentos. Nenhum dos treinadores, obviamente, dos cavalos e equipes e stables, né? Nenhuma cocheira queria deixar eu montar um cavalo, porque eu não tinha experiência nenhuma com cavalo de corrida. Eu até dou o exemplo para todo mundo que tem contato com cavalo, com animal, que é um animal absurdamente, assim, para mim, são anjos na terra, são animais espetaculares, mas eu digo que o cavalo e o cavalo de corrida é como você
andar de bicicleta ou você pilotar uma moto de corrida ou uma Fórmula 1. São coisas totalmente distintas. O cavalo de corrida, ele é um animal criado, nascido, desde que nasceu, ele é criado e treinado para correr. Então, ele vira um atleta de alto nível. Então, é como se fosse outro animal. E eu nunca tive contato com cavalo de corrida. Então, nenhuma cocheira, nenhum stable ou treinador ia me botar em cima, porque eu não tinha experiência alguma. Além disso, era muito magrinho, muito fraquinho, não tinha força, não tinha preparo, nenhuma experiência. E aquilo ali meio que me frustrou e frustrou ele, mas ele foi um cara que não desistiu, assim. Eu dou o exemplo dele comigo como se fosse o mestre Miyagi. A gente brincava muito na época que ele era meu mestre Miyagi, né, do filme Karate Kid. E ele foi pra mim um mestre Miyagi no início da minha profissão, com certeza. Ele fez, então... Esse cara, ele é um faz-tudo, né? Ele é marceneiro, ele é pedreiro, ele é eletricista, ele foi jockey, ele treina cavalo, ele faz tudo. Um excelente pai de família. E foi um treinador pra mim, e aí um master pra mim. E ele criou pra mim um cavalinho de madeira. Me fala antes, você ajudou ele na construção, né? Da casa dele. Sim, vou chegar nesse ponto. Então, assim, ele como marceneiro, quando eu me mudei pra casa dele, a casinha dele era uma casa ali na parte de baixo, né? E ele tava fazendo a parte de cima da casa, onde seria os outros quartos, porque antes era só a sala, um quarto e uma cozinha bem pequenininha. Então, ele construiu uma laje, fez uma varanda, construiu uma parte pra cima e fazia a segunda parte, onde teriam mais quartos e tal. Então, ele construía a casa e quando eu fui pra lá ajudar ele, um dos empecilhos, né, assim, ele não tem tempo, né? Ele vai ter que mudar a vida dele também. Não é só eu mudar minha vida. E você foi morar com ele? Eu fui morar com ele, então. E, de repente, ele pegou um filho de 14 anos. E nessa época ele tinha filhos? A mulher dele estava grávida. Então, assim, passando suas necessidades, suas dificuldades da gravidez numa casa pequena, onde ele estava fazendo a obra. Ele não tem pedreiro, não contratava ninguém, ele sempre fazia tudo. Então, ele tinha o trabalho dele de manhã, ele ainda tentava me treinar e construir, e ao mesmo tempo ele construía a casa dele, fazia laje, telhado, cimento, uma obra, né? Quem entende de obra vai saber, claro, né? Desde o mínimo detalhe de um prego até fazer um telhado, até fazer um cômodo, até a decoração, ele fez tudo, ele faz tudo. E então, assim, ele criou um cavalinho de madeira para mim com os materiais que restavam da obra, e ficava lá na parte da obra, no meio da obra. Isso porque eu tinha visto, que eu já tinha vindo aqui em Dubai. Esses 7 anos que ele ficou sumido na nossa vida, quando a gente conversou, ele teve exatamente aqui em Dubai, não como jockey, mas como rider, né, como galopador, treinando os cavalos que vieram de um proprietário para correr aqui. E ele ficou durante um tempo aqui e depois no Rio. E foi esse tempo, esses 7 anos que a gente ficou. E esse cavalinho, a ideia dele, ele tirou... Quando ele construiu esse cavalinho de madeira para mim, eu falei... Eu ri. Quando ele falou que ia construir um cavalo de madeira, ele falou, não, vou construir como se fosse um mechanical horse, que é um cavalo mecânico, que tem na sala de jockeys mais profissional do mundo, que é no Meidan, em Dubai, que os jockeys usam para treinar e para aquecer antes das corridas oficiais. E nas escolas de jockey internacionais, grandes escolas, eles usam esses cavalos mecânicos. E eu vou fazer um para você, para te treinar e para te ensinar. E então ele fez um cavalinho super legal, tem as fotos de vídeo, depois posso te mandar se você quiser acrescentar aqui, não sei se dá. Sim. E começou a me treinar lá, mas obviamente ele tinha a rotina e ele precisava fazer a obra e terminar a parte da obra antes da filha dele nascer, porque ele precisava expandir a casa. E, ao mesmo tempo, o trabalho dele e, ao mesmo tempo, então, me treinar. Então, foi um sacrifício para ele, muito grande, para a família dele. Eu sou muito grato por eles me receberem, por me ajudarem aquele ano. E me apresentar nos centros de treinamentos para os treinadores. E a primeira vez que eu pisei dentro de um jockey club, no Jockey Club do Rio de Janeiro, que ele me levou para assistir as corridas. Eu digo que cada passo que eu passei, desde que eu conheci ele, foi uma semente plantada, depois o primeiro contato com um cavalo de corrida, a primeira vez que eu vi um cavalo treinar, depois a primeira vez que eu entrei dentro do Jockey Club, que eu assisti uma corrida oficial. Tudo aquilo ia só alimentando ou regando a semente que foi plantada lá dentro de mim quando eu era uma criança.
E eu fui me apaixonando pelo esporte, porque assim, normalmente quando você pega um atleta, ele conhece o esporte, ou é um esporte conhecido. A corrida de cavalo pode até ser um esporte grande no mundo, mas não é muito conhecido, ainda mais no Brasil. Tem seu nicho, tem seu público, mas para a grande maioria da população não é um esporte aberto. Você não vê nas notícias, nos jornais, na televisão, como futebol, como basquete, como vôlei, né? Ou diversos outros, ou qualquer esporte olímpico. Não é um esporte olímpico. Então, é um esporte que eu não conhecia. Então, não posso falar que eu nasci com isso, mas eu criei essa chama e eu alimentei essa paixão dentro de mim. Fui me apaixonando cada vez mais pelo esporte. Então, eu morei 1 ano na casa dele e a minha rotina mudou de cabeça para baixo. Eu me adequei à rotina dele e, ao mesmo tempo, ajudando ele. Com 2 meses ajudando ele, entrando na rotina dele, ele teve um acidente quase fatal. Quase ficou tetraplégico, mas por milagre de Deus, ele ficou, conseguiu recuperar, hoje está muito bem. Ele quebrou vértebras da coluna. E por 1 ano e meio, quase 2 anos, ele ficou como se fosse um robô, né? Como se engessado da cabeça, do pescoço até a cintura. Então, ele só mexia as pernas e os braços. Não podia, obviamente, fazer força para não ter problemas na coluna. Então, assim, mas ele não para. Ele é um cara fabuloso. Então, ele queria seguir com o propósito de terminar a casa dele para a filha dele que ia nascer e para aumentar a casa para a família dele, e ao mesmo tempo ele não desistiu de mim. Ele seguiu me treinando e me ajudando. E eu sou muito grato por isso. E obviamente, eu tentei ajudar ele como eu pude, né? Eu era fraquinho, pequenininho, não entendia nada de corrida e muito menos nada de obra. Mas eu comecei a ajudar ele. Então, na obra, para carregar os baldes de cimento, baldes de areia, para misturar o cimento, tudo, como ele não podia fazer tanto esforço, ele me botava para ajudar ou para fazer. Só que ele é muito inteligente, ele usava tudo direcionado para o meu preparo montando. Então, quando ele botava para eu pegar os baldes de cimento, ele falava que eu estava criando a musculatura para poder segurar o cavalo de corrida, que é um cavalo que faz muita força. E depois ele me botava para misturar o cimento ou para cortar a grama. Tudo ele me mostrava em cada movimento da obra que eu ajudava ele um pouco, para ajudar, né? Obviamente eu estava morando com ele. Ele me mostrava que aquilo ali eu estava trabalhando uma musculatura diferente, que era a mesma musculatura que eu usava nos cavalos. Então, assim, na hora de cortar grama, eu estou trabalhando a musculatura lateral, que é a mesma que eu uso quando eu bato no animal, no cavalo. Então, eu não sabia segurar um chicote de corrida. Então, ele me ajudava pegava uma vassoura e rodar a vassoura na mão quando eu estava ali, ele me explicando alguma coisa, para me dar o movimento que o chicote, joga a vassoura para cá, a vassoura para lá, o varrer o chão, lavar a roupa era o melhor. Não o melhor, mas eu não gostava, mas obviamente é muito engraçado para quem entende de corrida. O jockey, ele toca o cavalo de corrida. E ele falou assim, você sabe lavar roupa? Eu falei, sei lavar roupa na mão, né? Mas tem máquina de lavar para isso, eu brincava com ele. Ele falava, não, você vai lavar suas roupas todas no tanque. Eu falava, mas pra que lavar no tanque? Bota na máquina. Ele, não, pra você ter a musculatura e aprender a tocar um cavalo forte. Então ele falava, não quero que você esfregue a roupa assim, eu quero que você bote a roupa no tanque e esfregue a roupa assim, que é o movimento que você toca. É memória muscular. Ele é muito inteligente nessa questão, então ele direcionou toda a nossa ajuda em nosso cotidiano, me preparando para eu ganhar força, para eu ganhar massa, para ganhar equilíbrio que eu teria no cavalo. E ao mesmo tempo, tínhamos ali 2, 3 horas de sessões intensas, que ele me botava só no cavalinho de madeira e me explicava a técnica. E aí ali, ele, mesmo na técnica, ele me mostrava como os movimentos que eu estava fazendo de força ajudando ele, me ajudavam em cima do animal. E aí, assim, fiquei por quase 1 ano nessa rotina, onde ele me levou na escola de profissionais do Turf, no Rio de Janeiro, onde se passa por uma seleção, vem pessoas e crianças, adolescentes do Brasil todo para tentar a vaga na escola de profissionais, que é uma escola como se fosse militar, uma escola interna, financiada pelo Jockey Club, uma instituição privada, que eles ali
eles meio que te patrocinam. Eles investem em você, se eles acharem que você tem capacidade de se tornar um jockey, e investem em toda a sua carreira como aprendiz para te tornar um jockey profissional. Então é muito concorrido, muito difícil. Normalmente, para conseguir uma vaga dessa, tem que ter linhagem no turf, tem que ser filho de um treinador, de um jockey, indicação de alguém que já é do meio. Eu vim do nada, no caso. Mas graças a Deus, milagres acontecem, Deus escuta as orações e ali eu fui e consegui a vaga, mesmo com muitos contras, né? A gente passa por uma seleção e nessa seleção eles estudam a gente como pessoa, como profissional, se a gente tem um estilo para o esporte, ver se a gente leva jeito tecnicamente em cima de um cavalo ou tem alguma experiência em cima do cavalo, e fisicamente, porque o jockey ele é um atleta de alto nível, mas que a gente tem que ter a maior dificuldade da carreira de jockey é a balança, a briga contra a balança. Por isso que até quem não entende de jockey ou já ouviu falar em jockey, o jockey é sempre alguém pequenininho, porque tem que ser muito leve. Então, se você é menor, mais baixo, você consegue manter um peso mais leve na balança. E na seleção da escola, quando eu passei pela seleção, eu tinha esse contra, né? Porque minha família, meus irmãos, meu pai, todos são muito altos. E quando os profissionais lá, o personal e o nutricionista viram isso, eles falaram que provavelmente eu ia crescer. Eu ia, em algum ponto da minha vida, me espichar muito. E eu ia ter que abandonar a carreira. Então, o porquê do hipódromo investir em alguém que não vai ter uma carreira, ou podendo investir em alguém que terá uma carreira mais longa. Eles olham isso tudo na seleção. Mas graças a Deus, com conversa, persistência, lá eu chorei, pedi a oportunidade, falei que ganharia no esforço. E eles me aceitaram na escola, tive 1 ano de aprendizado e assim eu sempre tentei fazer. Sendo o primeiro a acordar, lá temos o horário de acordar às 5 horas, eu tentava acordar às 4h30. O horário de estar no trabalho era às 5h15, eu estava lá às 5, ligava as luzes. Então, assim, na persistência eu tentava, no meu profissionalismo, mostrar que eu ia fazer valer a pena. Então, batíamos peso semanalmente na escola. A gente tinha que fazer uma tabela de peso para acompanhamento nutricional e dos preparadores físicos. E eu botei na minha cabeça que eu ia ser o mais leve da escola sempre. Então, eu queria toda semana bater o peso mais leve da escola, de todos os aprendizes e alunos. Então, eu saía para correr diariamente, além dos treinos que a gente tinha, quando eu voltava da escola à noite, a escola de estudar, né? Nunca larguei os estudos. Eu ia treinar, eu ia correr a mais para estar sempre mais leve, mais bem preparado. E assim tive 1 ano de aprendizado na escola, e aí você começa a carreira como aprendiz. Né? Depois de uma comissão de treinadores de cavalos, junto com a comissão e ex-jockeys, acham que você está pronto para estrear como aluno, você sai da categoria de aluno, que você só treina os cavalos, só tem a convivência, você só aprende as técnicas, para aprendiz de jockey. Um aprendiz de jockey você já monta como um jockey profissional nas corridas oficiais, mas você tem uma descarga, né? Você vai com peso mais leve. Isso eu vou explicar quando a gente entrar na parte aí das técnicas das corridas. E assim foi meu início da minha profissão, o início da minha vida e da minha profissão, né? Que minha profissão é minha vida hoje, né? Bernardo, eu gostaria que você falasse um pouco, que história bonita e muito motivadora, como é que as pessoas podem se sentir fortes com as dificuldades e crescer psicologicamente, mentalmente. Como é que pode ser o crescimento em termos de determinação da pessoa? Bom, voltando desde que eu comecei a treinar, que esse cara me pegou e eu fui morar com ele, esse amigo meu, e depois de entrar na escola de profissionais, depois como aprendiz, desde sempre eu ouvi que eu não conseguiria, que eu não seria capaz, que eu não iria alcançar, que a minha natureza ia contra, eu não tinha família no turf, nas corridas, eu não tinha físico, eu não tinha preparo. E até mesmo quando eu aprendi a montar, no início eu era ruim. Algumas pessoas falam que eu tenho talento, eu tive talento,
ou que eu era bom, mas se eu tinha talento dentro de mim, adormecido, ninguém via. Talvez esse amigo meu viu e investiu em mim. Mas eu cresci achando que eu não seria capaz, mas por ser uma pessoa de muito fé e muito religiosa e de família numerosa também agrego a isso, eu sempre aprendi que a gente é capaz de fazer qualquer coisa na vida, independente da dificuldade ou do caminho. Eu acredito que todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa e passar por qualquer coisa. O ser humano, ele é capaz de chegar a cada limite, cada extremo que nós só descobrimos isso quando chegamos. Então, assim, eu digo isso em dificuldades que tivemos na família, na minha infância. Digo isso no convívio que eu tive com meus irmãos e com amigos também na infância e com as experiências que eu tive. E por ser uma pessoa muito religiosa e de oração e que sempre refletiu muito, eu sempre via muito isso. E nessa dificuldade que eu tive por ser, na minha infância, até os 16 anos, por ser muito menor e mais fraco do que todos os outros da minha idade. Então eu estava sempre com os meus amigos, meus colegas, só que meu físico era muito menos. Então, assim, eu gostava muito de esporte, eu era mais fraco, eu era o pior, eu era mais devagar. Eu gostava de fazer trilha, subir montanha, sou apaixonado nisso. Quando eu fazia uma trilha com meus irmãos, obviamente eles eram muito maiores, mais rápidos, mais fortes. E eu ficava para trás, mas eu não desistia. Eu sempre tive essa gana dentro de mim e acredito que todo mundo tem isso dentro de você, tem de si, né? E pode levar a isso. O que a disciplina em tudo, em todas as áreas na sua vida, e eu pego esse exemplo nesse filme do Karate Kid, do Mestre Miyagi, que eu brinco, e que esse cara usou e aplicou em mim, é que se você tiver disciplina, você é capaz de tudo. Então, assim, independente da dificuldade, que as dificuldades na vida existem, os patamares na nossa vida existem, né, os problemas, e a felicidade tá nisso aí, de solucionar cada problema, cada passo que a gente dá, né? Nada mais, nada menos do que a dificuldade é isso, né? As pessoas vivem em busca da felicidade, no caso, no seu dia a dia, no seu cotidiano, e a gente esquece que, para mim, você sente a felicidade toda vez que você conquista ou você passa por cima, ou em inglês, overcome, né? Você supera alguma coisa. De pequenas coisas às grandes, no nosso cotidiano. Se você corre, se você trabalha, o acordar cedo, levantar da cama, o seguir uma dieta, a disciplina de você fazer isso tudo, todos têm, né? Mas é preciso esforço para isso, né? Dedicação. Então é isso, pessoal. Resumindo, disciplina, foco e determinação, você consegue tudo. Exato. Queria que você falasse aqui conosco como é que é essa parte técnica. Você fala muito do RUF, né? Sim. Explicar ao pessoal, a parte técnica, como é que funcionam as corridas, como é que você como atleta, como é que gere todo esse sistema. Tá, então, vamos lá. Vou falar um pouco para tentar explicar o mais simples possível para quem não entende. Eu sei que esse podcast abrange tantas pessoas que talvez nunca ouviram falar em corrida de cavalo. As corridas de cavalo são um esporte deslumbrante, mas que giram milhões e milhões de detalhes em volta de uma simples corrida. Se você já assistiu ou não assistiu uma corrida, ou se ainda vai assistir, uma corrida de cavalo varia em torno de 55 segundos a 1 minuto e meio, 2 minutos, dependendo da distância de cada corrida. E, como eu falei, existem detalhes, milhões de variantes para aquilo. E o interessante da corrida de cavalo, o diferencial dela, é que ela é um esporte regido que gira em torno de, principalmente, um atleta. O principal da corrida de cavalo é o cavalo. É o cavalo mais rápido, é o cavalo que ganha a corrida. Só que esse cavalo, ele precisa de um piloto. Então, ele gira em torno de 2 atletas, de um cavalo e do jockey. É uma combinação de 2 atletas. O atleta animal e o atleta pessoal, o jockey, no caso eu. Que passei por uma escola para se tornar um profissional, por uma vivência e por experiências. E levo essa bagagem. Cada corrida é um aprendizado.
E o cavalo que, em volta do cavalo, para o cavalo tornar-se um cavalo de corrida atleta, existem milhões de variantes. Então, um cavalo de corrida ele precisa de um treinador, que é como se fosse um personal trainer, falando assim, bem simplificado, que é dele, mas que não monta ele, que só faz a preparação física. Um work rider, como falamos em inglês, ou em português, o galopador, que é a pessoa que treina o cavalo, que vai executar o trabalho que o treinador pedir para fazer no animal. O animal não entende, não tem como se treinar, se preparar. E a pessoa que cuida do animal, né? O que escova, dá banho, dá comida. Além desses, são os 3 direcionados diretamente com o animal. Você tem um veterinário, um ferrador e o dono do cavalo, que tem um cavalo que põe ele nessa equipe. Então, existem milhões de detalhes, né, de variantes, até que levam um cavalo a se tornar um atleta pronto para correr e o jockey na preparação juntamente ao animal. Obviamente que quando o jockey treina o cavalo e conhece o cavalo, você torna-se um time mais forte, porque você entende o animal mais do que na corrida. Porém, numa corrida, muitas vezes eu vou participar, eu participo de corridas que eu já conheço alguns cavalos e outros cavalos que eu nunca montei na vida, que a primeira vez que eu vou montar ele vai ser na própria corrida. Antes da corrida, o treinador me fala sobre o cavalo, me dá as características dele, eu vejo, estudo as corridas anteriores do cavalo para ver seus detalhes, né, como que ele corre. Então, é um esporte lindíssimo que gira em torno disso. E, obviamente, o objetivo, como todo esporte, é ganhar. As corridas de cavalo são feitas por chamadas, né? Como existem milhões de cavalos, você prepara as corridas em determinadas distâncias. Então, existem entidades, hipódromos, que fazem isso, né? Jockeys clubes que fazem essas chamadas. Eles criam corridas, chamadas para corridas, como se fosse para jogos de futebol. Você arma uma tabela, uma liga, e faz ali corridas de 1.000 metros, 1.100, 1.200, de variadas distâncias e em raias diferentes. Raias de areia, raias de grama, né? Pistas de areia, pistas de grama e pistas de polytrack. Para os cavalos correrem. E ali eles fazem a chamada do cavalo. Cada cavalo existe uma pontuação que desde que o cavalo se torna um atleta, quando ele corre a primeira vez, ele vai ganhando uma pontuação de acordo com o resultado dos cavalos. Então, o cavalo começa correndo como um potro com 2 anos e pouco, um cavalo de corrida. Então, ele vai correr a primeira corrida dele, ele não tem ponto, como é chamado. Então, é chamado uma corrida só para cavalos de 2 anos que nunca correu. Ali vai se destacar. Um vai ganhar, um vai fazer segundo, o outro terceiro. E os próprios treinadores vão começando a entender os cavalos, porque normalmente um cavalo inicia uma campanha, uma corrida, de acordo com seus treinamentos, mas são de acordo com o pedigree dele. Então, um treinador treina um cavalo e sabe que o pai daquele cavalo e a mãe daquele cavalo eram cavalos que corriam distância mais longa. Então, ele acha que esse cavalo vai ser para uma distância mais longa. Ele faz esse treinamento. Mas numa dessa, o cavalo, quando começa a correr, ele é um sprinter, ele é um cavalo velocista. Então, ele pode ir para uma corrida mais leve. E as 3 primeiras corridas dele como potro são muito importantes para dar os pontos desse cavalo. Então, ele cria um ponto que chama rating, handicap, e nesse ponto ele consegue se adequar a cada corrida. Conforme o cavalo vai correndo, se ele for ganhando, dependendo da distância, ele vai se profissionalizando e aí você tira cavalos bons. E aí você vai subindo a categoria das corridas. Depois de perdedor, ou cavalos potros, você vai tendo cavalos de handicap. E aí tem cavalos de handicap baixos, médios, altos. Além de altos, você chega a páreos clássicos ou grandes prêmios, que é como na Fórmula 1, você tem lá os GPs, né? Você tem as eliminatórias. Há várias variantes. Várias variantes, vários patamares para um cavalo chegar ou para correr, né? Como numa liga de futebol. Você tem os jogos amistosos, eliminatórios, até chegar numa final, num grande prêmio. Muito interessante. Bernardo, e eu queria também te perguntar, me fala sobre todas essas superações técnicas, né? Em termos do seu treino, até mesmo você aprender a falar inglês, ou seja, todas essas variantes que é preciso para ser um jockey internacional.
Bom, então volto na questão da disciplina e do foco. Em tudo na vida, não só no esporte. Mas, obviamente, quando o tão interessante não só das corridas de cavalo, mas de todos os esportes, o quanto que o atleta em si se destaca e acaba sendo um exemplo e motiva pessoas no mundo todo, até de áreas totalmente diferentes, mas nós atletas servimos até como exemplo, como se destacamos, exatamente por essa questão da superação de cada dificuldade. Todo atleta, não só a corrida de cavalo, eu como jockey não sou diferente, a gente tem uma rotina e uma rotina intensa. Uma pessoa normal que treina na academia já sabe a dificuldade que é de você ir treinar. E o atleta tem essa dificuldade muito maior pela questão dele viver daquilo. O esporte é a nossa vida. E você tem que superar isso. Não importa se está frio, se está quente, se está calor, se você não dormiu bem, se você está doente. Você tem que investir em você mesmo. E eu acordo, o atleta acorda todo dia e sabe que você tem que fazer ou fazer, porque se você não fazer, você não vai à frente. E isso serve para todas as áreas na vida, mas a gente vira um exemplo porque o atleta faz isso repetitivamente até chegar a ser um campeão, até se destacar, até chegar num topo. E aonde você está nos holofotes, o mundo te vê. Então, assim, a rotina e a garra, a disciplina da rotina diária, de cada problema, de cada variante, tem que ser feita em todas as variantes, não só no esporte. Então, como você falou, hoje eu sou um atleta internacional e me baseio minha carreira, minha profissão aqui em Dubai, mas viajo o mundo, Singapura, Malásia, Uruguai, Bahrein, Arábia Saudita, foram os países que eu já tive e espero chegar e competir em muitos outros países ainda, tenho essa ambição. Mas a dificuldade diária disso tudo, ter sido capaz de chegar até aqui e chegar, é muito grande. Em todas as variantes. Eu vim para cá, eu não sabia falar uma palavra de inglês. Eu passei muita dificuldade nessa questão. Estava sozinho, eu vim sem trabalho. Então, você é estrangeiro num país que você não conhece ninguém, não tem conexão e ainda não fala a língua, dificulta muito. Qual que é a diferença de não falar inglês aqui, ou seja, essas dificuldades de não falar inglês aqui e em outros países? Bom, o meu primeiro país fora do Brasil foi o Uruguai. O Uruguai é um país que faz fronteira com o Brasil, então, e eles falam espanhol. Eu não falo espanhol também, mas a gente consegue compreender um pouquinho. Ainda mais o Uruguai, como é um país vizinho, espanhol é diferente do espanhol da Espanha. Como é um país vizinho, muita gente ainda fala o portunhol, ainda se enrola, se entende. Então, assim, ali, o meu primeiro contato fora do Brasil, eu já senti muito essa barreira. E voltando para mim, Bernardo Pinheiro, desde a minha infância, eu fui da área de exatas, eu nunca fui bom nem em português, em línguas na escola. Então, assim, a língua sempre foi para mim algo difícil. E aquele primeiro contato com o espanhol me deu aquele nozinho na garganta que a gente chama, aquele medo, né? E botou-se uma barreira, uma pedra no caminho. E aonde você começa a pensar assim... Eu sempre dou o exemplo como nossa vida, em tudo na nossa vida, a gente tem como aqueles desenhos infantis, um anjinho e um demôniozinho, né? Pra te dar... Um fala, vai, você é capaz, faz isso, vai por esse caminho. O outro fala, não faz isso não, vai pelo caminho mais fácil, né? Que é sempre o que não dá certo. Então, assim, ali você já começa a botar as pedras no caminho aqui falando, não, isso aí não é pra você, você não fala a língua, você não é bom, você não vai aprender... Mas você tem que aprender a ter a disciplina de superar isso. E aí eu voltei do Uruguai e eu não quis aprender espanhol, achando que ia montar no Uruguai, mas eu falei, eu vou aprender inglês, porque inglês é a língua que mais falo. Eu entrei num curso de inglês por alguns meses, mas aprendi o verbo to be. E aí a dificuldade que eu tive quando eu cheguei aqui, que eu encarei, eu só... Caiu a ficha realmente quando eu cheguei. Quando eu cheguei no aeroporto, o cara que me buscou no aeroporto é um árabe.
E a primeira língua dele é árabe e a segunda é inglês. Ele fala o inglês mal e eu já não falava nem o bem inglês. Eu tive a sorte que ele levou um brasileiro fotógrafo junto, que era amigo dele, que trabalhou com ele, naquele primeiro instante. Mas depois, dos outros dias, foi muito difícil, assim. A gente ainda tem... Eu tenho a sorte de ter nascido numa era de comunicação que ainda tem um celular ali para na hora do vamos ver sem usar um tradutor. Mas na hora que eu tô montado no cavalo, que eu tô treinando, não tem tradutor. Que um treinador me dá uma ordem para executar algo num cavalo na hora de um treinamento, não tem isso. Na hora que eu cheguei aqui, eu precisava comprar uma comida, a cultura de comida, de se alimentar, ou sair nos restaurantes, é tudo diferente. Então, eu aprendi a comer pimenta na marra, né? Aqui a gente tem muita pimenta, né? No Brasil não comia pimenta. Muitos pratos apimentados. Muitos pratos apimentados. Na primeira vez, coisa que eu aprendi foi no spice, porque a primeira refeição que eu fui comprar num fast food, eu me queimei todo. No dia seguinte, passei mal e a beça. Então, assim, são pequenas coisas que vai te fazendo mais forte, que me fazia, depois de eu passar mal comendo, não sabia o que pedir para comer, eu só sabia se fosse ir no mercado e comprar leite e pão. E a alimentação para vocês é muito importante. A alimentação é muito importante para mim. Eu preciso da proteína. E as carnes que eu via para comer, tudo com temperos que eu não tinha essa questão. E os vegetais e alimentação, quando eu queria no mercado, a gente está no deserto. Aqui temos frutas, legumes. Mas há 7 anos atrás tinha também um preço um pouco mais alto. Hoje em dia aqui em Dubai tem mais. No primeiro ano aqui tinha um pouco menos. Então eu chego no mercado, eu quero comprar determinada fruta ou verdura, legume, e eu não achava no mercado, então eu queria perguntar. Então, assim, todas essas pequenas coisas, eu preciso aprender a me comunicar. Eu voltava para casa e eu comecei a fazer aplicativos, ver vídeos no YouTube, coisas que me ajudavam muito a minha religião. Então, assim, eu sou muito religioso, então eu vou à igreja, então eu ia à missa, só que não tem missa em português. E eu ia à missa em inglês, eu não entendia uma palavra que o padre falava, mas eu sentava lá e eu sabia que eu estava falando com Deus. E eu lia e acompanhava o que o padre falava na legenda, né? Que muitas vezes tem legenda, né? E as músicas. Então, assim, são pequenos detalhes que minha fé me ajudou também a crescer, o crescimento no inglês. Eu gosto, nas horas vagas, quando eu podia, eu ia no cinema, que o cinema é em inglês com a legenda em árabe. Então, eu me obrigava a aprender assim. Eu sentava num cinema, eu gosto de ver filme. Saiu da zona de conforto. Saí da zona de conforto. E passei por essa barreira também da língua, né? Que foi muito, muito complicada. E aqui estamos, né? Hoje tô aqui, graças a Deus, a temporada atrás de temporada, venho crescendo e fazendo sucesso aqui. Muito bem. Me fala aqui, então, sobre quantos brasileiros jockeys têm competido e aqui em Dubai, e quantos já ganharam, já participaram do World Cup? Como é que é o histórico dos brasileiros aqui? Tá, então, quando eu cheguei aqui há 7 anos atrás, eu não conhecia nenhum brasileiro. Indo para as corridas e indo e voltando, eu conheci um brasileiro chamado José Santiago, que foi, inclusive, me ajudou depois dos primeiros meses. Meus 3 primeiros meses aqui eu passei perrengue, além de não ter trabalho, de língua, de tal. Custo de vida era caro, eu estava investindo em mim, então eu precisei... Chegou a um ponto que eu precisava ter um trabalho ou eu ia ter que voltar para o Brasil. Você veio aqui sem trabalho? Sem trabalho. A pessoa que me convidou, ela me prometeu trabalho, estadia, e quando chegou aqui ele não me deu nada. Ele me deu a oportunidade de montar 2 cavalos dele na primeira corrida. Ele era um proprietário novo, com cavalos, com um treinador novo que nunca tinha treinado, e ele quis me botar achando que um bom jockey ia fazer milagre. Mas, como eu digo, a corrida de cavalo gira em torno de muitas variantes. Se o cavalo não está bem preparado, bem treinado, num stable bom, bem alimentado, o jockey pode ser o melhor jockey do mundo. O cavalo não vai correr mais do que ele sabe ou mais do que ele está preparado. Por isso, a combinação dos atletas é muito importante. E assim vice-versa. Se o cavalo pode estar muito bem preparado, muito pronto para a corrida, para ganhar a corrida. Se o jockey está mal, não dormiu mal, ou foi para festa, ou está doente e não der uma boa direção, um bom desempenho no cavalo, o cavalo vai perder a corrida. Então, ele me deu a oportunidade para montar os cavalos dele, esse dono de cavalo, que me chamou, que foi meu primeiro canal. Ele me
A única coisa que ele me deu foi uma passagem só de vinda. Um dia no hotel, na minha primeira noite no hotel. Depois ele me botou numa república, onde ele pagou o primeiro mês, novembro. E depois de um mês ele virou... Eu montei 3 cavalos para ele. Um fez quarto, um fez quinto e um não chegou em nenhuma colocação no pódio. É de primeiro a quinto que recebe. E ele simplesmente achou que eu não era bom o suficiente, que ele tinha se enganado, sendo que, na verdade, os cavalos dele não estavam bem preparados. Ele era também um proprietário novo, ele não entendia. Ele botou com um stable, com um treinador que não era bom, os cavalos não eram bem treinados, bem alimentados, bem cuidados, então não tinha como ter bons resultados. E com um mês, eu fiquei um mês. O primeiro mês ele pagou meu aluguel e me levava para cima e para baixo. Depois de um mês, em dezembro, eu fiquei sozinho, fiquei por mim. Fiquei freelancer, mas sem conhecer ninguém e falando 0,1 de inglês, falando nada de inglês. E aí eu ia para as corridas sozinho, para os hipódromos, e lá eu conheci esse brasileiro, foi o primeiro brasileiro que eu tive contato, José Santiago, que é uma pessoa maravilhosa, de coração maravilhoso. É um jockey, é brasileiro. Ele começou sua carreira como jockey bem novinho no Brasil, mas como no Brasil ele só foi aprendiz, começou carreira como jockey mesmo na Irlanda, e depois da Irlanda veio para cá, ficou anos na Irlanda e depois para cá. E ele tá aqui, se não me engano, há 14 ou 15 anos hoje. Na época ele estava há 7, 8 anos. E era um dos primeiros brasileiros das corridas de cavalos aqui, né? Ele era jockey e treina os cavalos de manhã, né? Work rider. E depois de um mês eu contei um pouco da minha história, como eu tinha chegado aqui para ele, quando a gente fez essa amizade. E ele conseguiu o meu primeiro teste no meu primeiro stable, né? A primeira cocheira com treinador, aqui no final de dezembro. Explica pro pessoal o que é cocheira. Cocheira é o stable, né? Onde o cavalo mora. Onde os cavalos vivem, né? Ali onde tem as baias do cavalo, as camas, tudo. Onde eles são cuidados e treinados. E então, assim, ele me conseguiu minha primeira entrevista de emprego aqui, esse brasileiro. Eu sou muito grato a ele por isso. A temporada aqui começa em novembro e termina em abril. Por conta do verão é muito quente, não tem corridas aqui. Então, os stables ficam todos, as cocheiras ficam todas fechadas. Os cavalos no ar-condicionado, só caminham, só nadam, né? Os cavalos não podem ter o treinamento intenso porque é muito quente no verão. E esse jockey conseguiu esse teste para mim e a gente ficou muito amigo. E, bom, aí é uma meio que longa história, vou resumir um pouco. Eu fui lá nesse teste, passei e eles me chamaram, mas me chamaram também por pena. Por pena da minha história. Eu não sabia me expressar, mas esse meu amigo explicou pro treinador dessa cocheira, desse stable, a minha história e falou que eu precisava de ajuda e que eu tinha largado tudo no Brasil. Eu era um bom jockey, estava crescendo minha carreira no Brasil, era recém-profissional, mas era terceiro, quarto nas estatísticas nacionais. Tinha 2 bons contratos com 2 bons grandes proprietários e criadores de cavalos brasileiros. E eu simplesmente, no dia que eu decidi vir para Dubai, larguei meus contratos, larguei minha vida, larguei tudo que eu tinha construído já, simplesmente para vir para esse cara que me chamou no Instagram, falou que me deu uma passagem só de vinda. E um mês de aluguel pago. Depois eu que tive que pagar, obviamente. Ainda bem que eu vim preparado. E o custo de vida não era barato. Ainda mais para mim, um menino com 18, 19 anos, começando a vida. Sem falar a língua. E esse stable, essa cocheira que ele me apresentou, só trabalhava irlandeses e ingleses nela. Então, assim, você imagina, a língua, você falando inglês com árabe, você que mora aqui, você sabe que não é a primeira língua deles também. Então, se você falar um pouquinho errado, todo mundo se entende. Se você falar com alguém com a língua nativa, um americano, um inglês, um irlandês, um australiano, é diferente. A língua deles é essa, é a única língua. Então, você fala ou você fala. Então, assim, também foi um local que... A pronúncia é diferente. A pronúncia é diferente, a velocidade que eles falam e a paciência que eles têm para quem... Eles não tem muito. Não tem muita com quem fala. Então, assim, passei muita... Esse cara, ele não queria me dar um emprego. Ele me fez a entrevista de emprego e obviamente, eu não falava quase nada de inglês, só tinha um mês de contato com a língua com os árabes, né? Um inglês com um árabe, não com alguém que realmente fala a língua. E com minha experiência de
cinema e missa. Era o que eu tinha. E aplicativo em casa estudando no YouTube. E aí, obviamente, eu não sabia me comunicar muito bem, mas tentei me expressar e tentei mostrar que eu precisava e que eu queria e que eu ia fazer valer a pena e que valia a pena ele me contratar. Essa cocheira era a cocheira do stable do Sheikh Hamdan. É o irmão do Sheikh Mohammed, do dono de Dubai. E ali se encontra ele. Esse cara era um dos maiores proprietários de cavalos de corrida do mundo, depois do irmão dele. E ele tem cavalos de criação de cavalos de corrida na Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Inglaterra, Irlanda, França. E ele traz os melhores potros que ele cria nessas fazendas para esse stable aqui, em Dubai, para domar e iniciar a campanha dos cavalos, desses potros, para começarem a correr aqui. E foi nessa stable que esse colega amigo meu brasileiro conseguiu o teste. Resumindo, o cara não queria me dar o emprego, né? Falava que eu não falava a língua. Falou que ele botou todos os empecilhos. E eu, mesmo assim, implorava para ele a vaga. E ele falou, mas não temos vaga no hotel. Toda a companhia fica no hotel X. E o hotel tá cheio. Aí eu falei, não tem problema. Eu tô aqui do meu bolso. O dinheiro que você vai me dar, eu já pago o meu aluguel. Aí ele falou, mas você mora do outro lado da cidade. O transporte que busca todo o staff para trabalhar, todo mundo da companhia, todos os funcionários, né, em português, para trabalhar, não vai para essa direção. Não tem como eu mandar o ônibus da companhia e 3 horas da manhã te buscar desse lado. Eu falei, abre o Google Maps, 4 quilômetros o stable, na cocheira da onde eu estava morando. E eu falei, não tem problema, eu venho todo dia andando. Eu andei minha infância inteira para ir para a escola, pedalei a minha adolescência inteira para ir para o centro de treinamento treinar, então eu vou vir. E aqui em Dubai não existe isso. Você é contratado, a empresa te pega no trabalho, te leva para o trabalho e te busca, né? 4 quilômetros andando. 4 quilômetros, vamos lá todos os dias de manhã. E eu, qual é o horário de trabalhar? Ah, mas é muito cedo, é de madrugada. 5 da manhã. Eu falei, não tem problema. Eu saía de casa às 3h30, porque eu queria estar lá às 4h30 da manhã. Que eu era o primeiro a ligar as luzes e passar o café para fazer valer o trabalho. Então, mais uma vez, a persistência, sem saber falar. Os irlandeses eram a galera, né? Os riders, né? Então, você vinha a pé todos os dias? Todos os dias. 4 quilômetros. Isso. E depois eu mudei para um pouco mais perto. Aqui em Dubai. Aqui em Dubai, de Pessoal, madrugada. não pensa que é só o que vocês veem aí. Não. E isso, né? A galera no Brasil, quando acha que você tá em Dubai, você tá muito bem. E eu tava trabalhando pro Sheikh, eu tava muito bem de vida, ninguém sabia o perrengue, né? Então, assim, voltando pra pergunta, eu iniciei com esse brasileiro, mas eu precisei comentar dele porque ele foi alguém, uma peça fundamental, um grande amigo que me conseguiu essa vaga, foi o que me estabilizou aqui em Dubai na minha primeira temporada e me deu a oportunidade de aprender o inglês melhor, com todas as dificuldades nesse trabalho, numa empresa só de inglês e irlandeses. Eu tive que aprender na marra, o inglês bom, aprender a trabalhar mais com os potros, e uns potros de muita responsabilidade, um trabalho com mais responsabilidade ainda, porque uma coisa é você treinar um cavalo normal, outra coisa é você treinar um cavalo do Sheikh. Cada potro daquele ali é avaliado em 5 milhões de libras. Então, se eu cair do potro, se eu treinar o potro errado, se o potro disparar, aquele cavalo de corrida dispara e se lesionar, a responsabilidade é de quem está em cima. E é nossa, do jockey. Então, eu aprendi muita coisa. E nessa cocheira, nesse stable, eu trabalhei por 3 temporadas, né? Trabalhei nessa, voltei pro Brasil quando a temporada acabou, voltei para ela de novo, contratado com todos os benefícios na temporada seguinte. E foi aí onde eu deslanchei. Temporada pós-temporada, step by step, como a gente falou mais cedo, a cada degrau, né, da nossa vida, eu vim subindo. E eu lembro de no 2º ou 3º ano da minha profissão, eu já estava montando bastante, participando nas corridas. Não bastante, mas assim, num dia de corrida que tem 10 corridas, eu participava de 1, 2 corridas. Tinha algumas colocações. Na minha primeira temporada, eu tive 4 vitórias. Na segunda, 11. Na terceira, 18. Hoje, eu tô com 30 vitórias nessa temporada atual. Tô 3º melhor jockey nas estatísticas locais. E tenho ótimos contratos. E aí, voltando, eu tive que comentar desse brasileiro e contar essa história porque ele fez parte desse meu início. Foi o primeiro brasileiro que eu conheci. Na época, tinha ele e outros 3 brasileiros que só trabalhavam como treinando os cavalos, como work rider. Esse era jockey.
Os outros 3 só treinavam os cavalos, eles não participavam das corridas, que era o Paul, que você conheceu. O Rogério Primo também, só treinando os cavalos. E tinha mais um jockey que estava aqui na época, que era um grande jockey na minha primeira temporada, que é um grande nome de jockey mundial, um brasileiro, que é destaque na Inglaterra e na Europa, e que também foi destaque aqui, que ele foi contratado do Sheikh Mohammed, que é o Silvestre de Souza. Ele teve aqui nessa temporada, na temporada seguinte, e eu tive o prazer de conhecer ele. E aqui é por temporada, então assim, eu tô há 7 temporadas. A cada temporada tem temporadas com mais brasileiros, temporada com menos brasileiros. São mais ou menos, são como fosse freelancers. Freelancer. Alguns, como esse José Santiago, fica aqui full time, e outros, como o Paul era full time, então eles têm o trabalho o ano inteiro, e outros só part-time, né? Só durante a temporada. Então assim, na época que eu cheguei, full time só tinham 3, e esse outro era part-time, o Silvestre Souza, porque ele competia na Europa no verão daqui. Hoje, temos aqui, como jockey participando das corridas part-time, aí o José Santiago ainda está aqui, e ele é full-time, ele fica aqui o ano todo. Aí temos José da Silva, que é um brasileiro que monta no Uruguai e monta aqui. Sandro Paiva, que monta nas Escandinávia, na Noruega, e vem para cá no verão. E um aprendiz que chama Marcelino Rodrigues, que inclusive foi eu que trouxe da escola brasileira para cá, que trouxe ele para um stable aqui. E então, atualmente, participando das corridas, durante essa última temporada, tínhamos nós 5 como brasileiros, tem um treinador brasileiro e alguns work riders, eu acho que tem uns 8 aí brasileiros que participam dessa indústria aqui, dessa temporada atual. Que legal. E ouvindo um pouco a sua história, muita gente tem essa ideia que ser um atleta de cavalos, né, é só para ricos, né? E não é, né? Eu acho que tudo é possível, né, quando você tem esforço. Sim. Novamente, a indústria da corrida de cavalo, ela abrange muitos empregos, né, em muitas áreas, tanto das mais simples, tanto das mais patamar. Quem é o topo da indústria são os donos dos cavalos. E que muita gente tem esse pensamento, que quando se pensa em corrida de cavalo, se pensa no esporte de rico, de milionário, esporte de outro patamar. Quando, na verdade, não é assim. A corrida de cavalo, existem grandes proprietários, sheiks, família real, grandes empresários que são donos de muitos cavalos e fazendas de cavalos. E existem os pequenos proprietários, né, os donos de cavalos pequenos, ou até sindicatos, que um cavalo tem até 20 donos. Um cavalo tem um custo mensal por mês, vamos botar aí isso depende de cada país, por questão da alimentação, né? Tem que exportar o alimento do cavalo e tudo que o cavalo usa, mas no Brasil é um pouco mais barato porque somos ricos em matéria-prima, aqui é um pouco mais caro porque estamos no meio do deserto, né? Mas varia de país para país, mas aqui em Dubai gira em torno de 8.000 dirhams por mês o custo de manter um cavalo de corrida. E existem cavalos, como eu expliquei antes, de categoria. Existem cavalos tanto de categorias baixas até cavalos muito caros. Então, existem sim cavalos que valem milhões de dólares, são avaliados em milhões. E existem cavalos com um preço de 4, 5 mil dirhams ou reais, né, no caso. Existem cavalos para todos os preços e eles vão competir. E existe a possibilidade de um pequeno proprietário comprar um cavalo barato e o cavalo se tornar um champion em um cavalo caro. E ele ter um lucro muito grande ou o cavalo se tornar um grande campeão e vir ganhar um prêmio grande. E além dos proprietários, que são o topo da indústria, né, que são os donos dos cavalos, que existem os grandes proprietários muito ricos e os proprietários classe média. Eu tenho amigos que como eu falei, abrem sindicatos e fazem parte de 15, 20 pessoas racham o custo de um cavalo. Quem são essas pessoas? Que gostam do esporte, gostam do atleta, gostam das corridas, porque as corridas é um deslumbre. Um dia de corrida, você já foi, estou falando aqui para alguém que já teve num evento. Sim, é um evento que é muito legal, assim. É como você ir num jogo de futebol, você vai pelo jogo de futebol, não o jogo em si é muito legal, mas a energia de estar ali na torcida, de estar ali torcendo, você escolher alguém. Toda a envolvência, né? Toda a envolvência. E aí,
dos patamares a mesma coisa, tanto da classe de proprietários, tanto para a classe de proprietário, a classe trabalhadora da área, que são os treinadores, os jockeys, os riders, né, que são os galopadores, os cavalariços, que são os grooms, que são os que escovam os cavalos. Então, existem gente que vem da linhagem da família já. Meu pai foi um grande treinador, meu filho, né? E as corridas começaram com os reinados, né? Com os reinados. A história da corrida de cavalo, se você puxar na história da onde que surgiu esse esporte, nada mais é do que a competição dos reis ou dos sheiks aqui nas Arábias, né? Mas no caso mais na Europa, né? Na Inglaterra, França, Espanha, né? Ali dos reinados, quem era o rei que tinha o cavalo mais rápido ou o melhor cavalo. Isso, inclusive, nas guerras, porque naquela época se vivia muito de guerra. Então, um cavalo mais resistente servia para a guerra. E depois da guerra, o que se fazia com os cavalos? Era o hobby, né? O passatempo dos reis, dos príncipes, da família real, do clero mais alto, que o esporte deles era cavalgar, participar de cavalgadas. Então, eles brincavam, a brincadeira deles era quem tinha um cavalo mais rápido. E aí começou-se... Opa, peraí, mas o meu cavalo o seu pode ser mais rápido, mas depois de certa distância, o meu é mais resistente e passa do seu. Então, os reis começavam a organizar eventos. Opa, peraí, hoje fazemos um evento para os cavalos mais rápidos. Quem tem um cavalo mais rápido? E se juntava todo aquele clero. Então, era um status muito grande, porque era só da família real. Mas quem cuidava desses cavalos? Existiam as pessoas embaixo que cuidam, que escova, que treinavam os cavalos para estar prontos e mansos, inclusive, né? Porque um cavalo é um animal, e um animal é selvagem. Você precisa domá-lo. Quem domava ele para os reis? Os treinadores. E daí surgiu os jockeys. Por quê? Os reis são pessoas do alto clero, muita comida, muito luxo, muita luxúria, né? Então eles acabavam ficando mais pesados, e eles percebiam que, opa, peraí, aquele rei que é mais magrinho, aquele príncipe, o cavalo vai mais rápido, aguenta mais na competição. Então botava os príncipes. Logo mais os sobrinhos, começaram a botar os meninos adolescentes. E aí começaram a contratar a pessoa. Aí tem o risco também, começava a ter o assistente, um acidente. Poxa, um príncipe caiu e quebrou um braço. Opa, peraí, isso aí já tá indo longe demais. É melhor a gente contratar alguém para montar os nossos cavalos reais. E aí surgiu os jockeys. E daí surgiu-se as corridas de cavalo. A profissão, né? Jockey, e as corridas surgiram daí. E nisso as apostas, né? Normalmente, em quase todos os países do mundo, quem banca a corrida de cavalo, ela é bancada pelo jogo. É um jogo de azar. Você vai lá, você olha uma corrida, você escolhe um cavalo e você aposta. Se o cavalo ganhar, você tem uma porcentagem. Se o cavalo perder, o apostador. Então, vira-se uma aposta. Tudo que é jogo, o ser humano adora jogo, né? Então, tudo que é jogo, onde tem aposta, tem público. Criou-se os grandes públicos. Obviamente, aqui estamos falando de Dubai, Emirados Árabes Unidos, não existe jogo. E aí você me pergunta, da onde que vem a grana? Quem é que banca as corridas de cavalo aqui? Vem da história dos sheiks. Aí a mesma história dos reis são os sheiks com os camelos. Aqui existe corrida de camelo. Com os endurance, que são os cavalos árabes que resistem nas corridas no deserto. E, obviamente, a cultura da Europa veio para cá e para o mundo todo. A corrida de cavalo foi se misturando. Então, os sheiks também queriam sentar com os outros reis há muito tempo atrás e ter um bom cavalo. Então, compravam cavalos muito bons. E aqui se tornou as corridas de cavalo. O cavalo faz parte da cultura dos árabes, desde os primórdios, junto com os camelos, junto com as águias. Então, o sheik aqui tem isso nessa cultura e eles amam as corridas. Então, quem patrocina as corridas, quem banca as corridas, toda aqui gira em torno dos sponsors das empresas todas do sheik. Alguma história em particular dessa ambição, dessa paixão do sheik daqui? Sim, então, como estamos falando de Dubai, vamos falar do Sheikh Mohammed. O Sheikh Mohammed é o dono de Dubai. O Sheikh Mohammed, ele é o maior proprietário de cavalo de corrida do mundo. Ninguém sabe, muita gente não sabe disso, mas é mais uma curiosidade dele. Ele tem as maiores fazendas de criações e em questão de quantidade de cavalo, ele tem muitos cavalos. Ele hoje tem quase 500 cavalos, se não me engano, correndo só na Inglaterra e Irlanda. Tem mais de 100 e poucos cavalos na França. Aqui tem mais de 150 cavalos. Tem cavalos na Austrália, na África do Sul.
E ele é um dos maiores proprietários. Ele é o maior proprietário de cavalo de corrida do mundo. Então, assim, além disso, ele criou o hipódromo de Meydan, que é o maior hipódromo de extensão do mundo, né? Aqui em Dubai, eles fazem tudo para ser maior ou melhor do mundo. Então, maior pista, né? Não a pista, mas a arquibancada de corrida do mundo, o maior hipódromo de corrida é o Meydan, onde tivemos aqui o Dubai World Cup, que é um espetáculo alucinante, E que você participou. e que eu tive a honra de, nos últimos 3 anos, estar participando, que aí, novamente, voltamos para o Step, da onde eu saí, da onde eu vim. Eu venho quebrando muitas barreiras, como um jockey novo, como um jockey sem família no turf. E, inclusive, aqui, outra dificuldade que eu alcancei quando eu cheguei. Eu era um jockey muito ganhador e eu já tinha um nome como profissional no Brasil. Então, assim, no Brasil, em qualquer hipódromo no Brasil que eu fosse na época, eu falasse Bernardo Pinheiro, todo mundo ia falar, esse aí foi o menino que ganhou a estatística como aprendiz, ele é, quem entende de corrida, né? Ele é um jockey promissor, é um menino novo e tá indo muito bem, tá ganhando tudo. Como você pega um jogador de futebol que tá fazendo muito gol. Porém, quando eu saí do Brasil, ninguém nunca ouviu falar no meu nome. Aí tem essa questão das corridas, assim. Os árabes aqui, o Oriente Médio, eles seguem muito o modelo de corrida da Europa, principalmente Inglaterra, que é da onde vem os primórdios. Então, assim, se você pega algum menino novo da Inglaterra e fala o nome dele aqui, todo mundo conhece, ou muita gente conhece. Eu cheguei aqui e eu tinha um currículo de 300 vitórias quando eu cheguei aqui no Brasil. E eles falaram, ninguém acreditou, eles falaram, eu nunca ouvi falar em você, como você tem 300 vitórias? Então, porque as corridas no Brasil são boas nacionalmente, elas não são corridas internacionais. Diferente daqui. Dubai é um palco. Se eu monto aqui e eu for para vários outros países do mundo, ele é um jockey em Dubai. Então, existe esse patamar, esse nome. Você como seja um jogador que joga em grandes clubes, né? Como os pilotos da Fórmula 1 que dirigem para as boas marcas, né? Ferrari, McLaren, né? Para Red Bull, né? Ninguém lembra do cara que dirige ali para a marca pequena. Ninguém sabe o nome dele, sabe? Enfim. Então, existe essa questão também. E o Sheikh Mohammed, ele é o maior proprietário de cavalos de corrida do mundo. Então, aonde você falar em cavalo de corrida, você falar Sheikh Mohammed Godolphin, que é a farda deles, o estúdio, né? O stables deles chama Godolphin. Onde você fala Godolphin, corrida de cavalo no mundo, vão conhecer. Então já tem esse status, esse patamar. E essa paixão já é de criança e de família? Essa paixão dele vem do pai dele e que vem da família antes, né? Hoje você vai em qualquer museu aqui em Dubai, você não vai se cansar de ver foto dos sheiks anteriores com camelos, águias e cavalos. Ok. E cavalos. Então faz parte da cultura. Faz parte da cultura. Eles amam cavalo. Amam cavalo. Bernardo, me fala aqui qual é o seu objetivo futuro de carreira, onde é que você gostaria de chegar, qual a sua ambição? Bom, primeiro de tudo, é muito legal, assim, eu nunca tinha participado de um podcast antes. E, obviamente, quando eu conheço alguém, você faz uma amizade, você conta a sua história um pouquinho, assim, mas você resume. Mas aqui no podcast, eu acho... Inclusive, antes do podcast, a gente teve um bate-papo. A sensação que eu tô sentindo é muito legal de voltar muito a isso tudo com bastante detalhe. Então, assim, vendo da onde eu saí, você vai entender um pouquinho isso quando eu te mandar algumas imagens. Para onde eu cheguei, eu já sou muito realizado e muito grato. E em cada step, em cada degrau da escadinha da minha vida que eu fui subindo, aonde eu tô, que já é muito legal, eu já sou muito grato a cada momento, tanto de dificuldade que fez eu me formar, se eu sou quem eu sou, foi por todas as dificuldades, e quem eu sou até agora. E sim, como sempre, obviamente, eu não quero parar minha caminhada e assim quero seguir caminhando e subindo esses steps, esses degraus da minha vida. Hoje eu permaneço aqui, baseio minha profissão aqui em Dubai, nos Emirados, há 7 temporadas, há 7 anos. E hoje eu tô terceiro na estatística. Ano passado eu fiz 6º, nos anos anteriores 8º, 9º e 15º. Primeira coisa, eu quero ganhar uma estatística aqui, ser o coroado melhor jockey dos Emirados Árabes Unidos.
por uma temporada. Hoje eu tô próximo disso. Ainda tô terceiro, mas já tô bem mais próximo do que ontem. E não só em número de vitórias, obviamente, como todo jockey que aqui se baseia, eu tenho o sonho de ganhar um Dubai World Cup. Uma corrida na noite da Dubai World Cup. E, obviamente, a Dubai World Cup é um páreo que eu almejo. E da minha paixão e do meu amor que eu tenho de viajar, e eu sou muito, muito grato à minha profissão, obviamente, que é junto ao meu esforço. E a cada vez que eu dou um passo para cada viagem que eu faço para outro país, que eu já morei na Malásia, Singapura, agora eu estou há 3 temporadas, né, na off-season daqui, nas temporadas off daqui, eu estou por lá na Ásia. A minha profissão já me levou, obviamente, sempre começando do zero, em todos os lugares que eu fui. Eu tenho a ambição de continuar e montar em outros países diferentes. Tenho muita vontade de chegar em Hong Kong, Japão. São 2 países que, assim, são... Quando você entender de corrida de cavalos, vai entender o que eu estou falando. O Japão é referência do mundo hoje. E muita vontade de montar também na Austrália, que o turf é muito forte, as corridas são muito fortes, e Estados Unidos. São 2 continentes, 2 países que eu quero, que estão na minha wish list, que eu vou chegar. Não é só um sonho, eu sei que eu vou chegar. Eu vou participar de corridas lá e vou ganhar corridas lá. E primeiro é chegar, montar e participar e ganhar nesses lugares. Depois de ganhar nesses lugares, obviamente, a gente sonha, aí já é um sonho, porque existem milhões de variantes para você conseguir um cavalo que seja um cavalo bom, que ganhe uma corrida muito boa para ser cotado a participar de um grande prêmio desse. Então, assim, aqui eu já conquistei esse país. Aqui, meu objetivo nos Emirados e meu sonho é ser o melhor jockey por uma temporada, ganhar uma estatística, ser champion, ganhar na World Cup, e aí sim conquistar outros países como Hong Kong, Japão, Austrália, Estados Unidos. São os 4 que estão assim na minha lista de wish list. E dentro desses países, obviamente, dentro de cada patamar de corrida, como eu expliquei, existem os maiores pares. Na Austrália, o Melbourne Cup, que é o maior páreo da Austrália, como aqui o Dubai World Cup. A Japan Cup, no Japão. E nos Estados Unidos, aí tem vários grandes prêmios nos Estados Unidos, porque lá tem vários hipódromos, né? Os Estados Unidos é um país muito grande. Mas Kentucky Derby e Belmont Stakes são 2 páreos que eu sonho muito em participar e ganhar. Aí, assim, a ambição vai muito longe. Se você quiser chegar pro lado da Europa, que eu vou também, que eu tenho ambição, que eu sei que eu vou participar de corridas na Europa, o primeiro país que eu penso em ir é França. E aí sim participar no dia do Arco do Triunfo, que é como se fosse o dia da Dubai World Cup aqui. Sem dúvida. Essas são os sonhos, ambições e metas. Porque sonho sem objetivo fica só na cama. Se você não acordar e correr atrás deles, eles vão ser só sonhos. Atenção, ele vai ganhar o World Cup aqui em Dubai. Amém. E depois, já está aqui prometido, que eu vou fazer eu prometer aqui, ele vai voltar nesse podcast. Com certeza, é mais do que uma promessa. Ele vai voltar aqui pra gente falar toda essa experiência de ganhar o World Cup. Então, já está prometido aqui. Eu já te coloquei essa responsabilidade. Com certeza. Não, ele vai ganhar, viu? Pra mim, adorei esse podcast, adorei essa experiência. Como eu falei, a terceira vez que estou comentando é o primeiro podcast. Eu tô com uma sensação dentro de mim muito legal. Primeiro por voltar, e se você quiser fazer qualquer outro podcast, por qualquer curiosidade de alguém que assistir esse podcast, pode anotar, a gente pode fazer uma lista, pode ter parte 2, parte 3. Então, se tiverem aí mais alguma coisa que querem saber, quando entra com comentário aqui, se quiserem mais um podcast sobre a história aqui do Bernardo, com certeza ele já está colocando aqui disponível, mas mais que tudo, tá aqui já prometido. Ele vai ganhar o World Cup e ele vai voltar aqui especialmente só para falar essa experiência. Custe o que custar. Bernardo, já estamos quase chegando ao fim. Eu sei que você tem um dia ainda bem agendado e bem busy, né? Corridas hoje em Abu Dhabi ainda. Vai para Abu Dhabi fazer a corrida ainda hoje. 7 corridas hoje. 7 corridas. Hein? Olha. Vamos lá. Bate bola. Família. Base de tudo. Religião.
Deus sem mim é Deus. Eu sem Deus sou nada. Então, Deus está acima do que é a base de tudo. Deus, para mim, é tudo. Foco. Foco, eu venho falar de... Puxo para disciplina. Não existe foco sem disciplina são os alicerces que qualquer pessoa, não só atleta, precisa na vida. Esporte. Esporte não só... Eu vivo do esporte, é minha vida, mas é algo que está na natureza do ser humano. E se você puxar para os primórdios do ser humano, era nômade, corria atrás de comida, de alimento. Então, esporte é é necessidade para a vida de todas as pessoas. E agora vamos aqui para a nossa última pergunta. O que é o código do sucesso para você? Bom, o código de sucesso vai abranger todas as perguntas anteriores que você fez. Não só como atleta, mas como pessoa. Em qualquer área da nossa vida. A gente precisa de alicerces. Para mim, o meu sucesso, que eu já alcancei e que eu almejo alcançar, estão nesses alicerces. Minha família é minha base. Desde o início, você viu que eu comentei algumas vezes meus pais, dos meus irmãos. Tudo na vida a gente leva esse aprendizado. E dos amigos, né? Quando você é bem religioso, você aprende que seus verdadeiros amigos passam a ser como se fosse sua família. Então, esse é um alicerce. O outro, que é a minha base mais forte, é a minha religião, é a fé, independente da religião. Eu sou cristão católico, mas eu tenho uma admiração muito grande, uma coisa que eu vejo nas viagens que eu faço, e aqui a gente está num país muçulmano, que eu admiro muito nos muçulmanos, é a fé. E independente da religião, a fé em cima de cada religião. Porque dentro da fé, a fé é algo que vai te dar a luz, que vai te dar a força para você ter a determinação, para você ter o foco, para você ter a disciplina para qualquer área na sua vida. Então, é o segundo alicerce do sucesso. E um terceiro, né? A sua dedicação. Você tem que entregar a si. É o que eu falei desde lá do início, como eu tento ser e sou desde criança. Se for fazer alguma coisa, tenta fazer bem feito. Dá o seu melhor. Se entrega aquilo. Unisse esses 3 alicerces para mim, independente do quanto demore ou quanto te custe, você vai alcançar o sucesso. O sucesso é uma semente. E a semente não nasce de um dia para a noite. Com os 3 alicerces, você vai semeando, você vai dando luz. A semente necessita de luz, necessita de água, necessita de nutrientes. Tá? E os 3 alicerces resumidos para a semente. A luz é a religião, a água é a família e os nutrientes você que dá, você alcança, você procura na terra. Brota de você. E assim você vai alcançar o sucesso. Muito obrigado. Com certeza, eu acho que esse podcast é, sem dúvida, qualquer, diferente da Seu nicho. Seu nicho, sua profissão. Tá aí um exemplo que, se você realmente quer, você consegue. Não importa qual a condição que você esteja hoje, não quer dizer que essas condições vai ser para sempre. Depende daquilo que você planta todos os dias. Exato. Se agarra na fé, porque a fé, aí vem uma frase cristã católica, ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, jamais temerei mal algum. A fé é a luz no fim do túnel, é a luz que a gente precisa. Muito obrigado. Sem dúvida. Muito obrigado, Bernardo, e espero ter você aqui mais vezes. Com certeza. Seja sempre bem-vindo e tenha uma boa corridas hoje. Eu sei que agora você vai correr para poder preparar. Vou correr para as corridas. É isso. Obrigado. Tenha um prazer. Ótimo dia. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. Vou colocar o Instagram aqui do Bernardo. Segue ele. Tem lá um conteúdo legal também no Instagram. Quem gosta de cavalos, vai ver. Exatamente. E como foi, assim, um podcast bem abrangido na questão profissional, na questão da minha vida e na questão do esporte, qualquer dúvida em qualquer um dos 3 ou qualquer outra ponto de interrogação que foi formado, a gente pode fazer um parte 2, parte 3. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado. Valeu.